Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 43. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 43. A reverência a Deus está no nosso coração, irmãos, mas não podemos perder os bons costumes. E assim faremos a leitura da palavra de Deus de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a reverência está em nosso coração. Podemos estar em pé sem reverência alguma, podemos estar sentados sem reverência alguma, mas jamais podemos perder os bons costumes. Assim diz a palavra do Senhor: e ficou muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Todos juntos, 3, 2, 1. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Senhor meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor, nossas vidas, Tua palavra, Teu Santo Espírito, Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite a Tua palavra fale a cada coração, Teu Santo Espírito, só onde o Senhor pode agir, Pai, trazendo resposta, direção, cura, vida, ó Pai querido, conforme o Teu querer, o Teu agir, Espírito Santo de Deus. Assim, Pai querido, nós oramos e cremos que não fale mais eu, mas o Teu Santo Espírito, a Tua igreja, Pai. Assim, Pai querido, nós oramos e repreendemos todo espírito contrário de desatenção, de cansaço, de distração, seja o que for que queira impedir, mas nós também sabemos e cremos que nada pode impedir o Teu agir, Senhor. Assim, Pai querido, nós oramos e abençoamos este momento, Pai, em Teu nome, Pai. Assim cremos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 43. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Esta mensagem, esse versículo está falando da vida do apóstolo Pedro. E esse texto, ele se inicia no versículo de número 32, então peço que os irmãos venham acompanhando comigo. Eu não vou fazer nessa noite, como tenho de costume, como Deus tem ministrado através da minha vida, fazer aqui uma exegese do texto, jamais, eu não vou fazer isso hoje. Vou trazer uma aplicação pessoal. Então nós vamos parar em alguns pontos, observar alguns pontos e fazer a aplicação da palavra de Deus em nossa vida, aquilo que podemos extrair do texto para o nosso dia a dia, para a nossa vida, amém, queridos? Então o texto, ele se inicia no versículo 32, e aconteceu, o texto já começa assim: aconteceu. Eu já começo a pedir a você que você preste atenção naquilo que será ministrado ao teu coração. O que tem acontecido na tua vida? Ou quantas coisas têm acontecido na tua vida? Ou o que não aconteceu? Você até espera, ora, mas ainda não aconteceu. Então nessa noite há vidas aqui que estão esperando que algo aconteça, e muitos estão desesperados, porque estão acontecendo tantas coisas que não quer. Quantos estão entendendo? Isso é íntimo de cada um, é particular de cada um. Muitos desejando que algo aconteça, e muitos querendo que pare de acontecer muitas coisas. Como está teu coração? Como está a sua vida? Como está você? Como você chegou aqui essa noite? É momento de nós começarmos a abrir o nosso coração e apresentarmos nossas verdades a Deus, apresentar nossas sinceridades a Deus. É o render-se. É como um exemplo que nós temos dois irmãos aqui, onde eles rendem alguém e essa pessoa tem que se desarmar.
E o render-se a Deus é desarmarmos de nós mesmos. E aconteceu que Pedro passou para outra parte, para outro lugar. Pedro saiu de um lugar e foi para outro. E veio também, ele chegou aos irmãos, aos santos, que habitavam na região de Lida. Então Pedro chega a Lida, a região chamada Lida. O homem de Deus chegou. Vidas precisando de um homem de Deus. Como assim, precisando de um homem de Deus? Ou a presença de Deus não chega através de nós? Ou a presença de Deus não tem que chegar através da tua vida? A presença de Deus não chega através de nós, nós não somos a igreja, representantes de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita na minha vida e na tua vida. E se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, aonde eu chegar, aonde você chegar, é Deus chegando através de nós. Esta é a minha missão e a tua missão, levarmos Deus às pessoas, levarmos Jesus às pessoas, levarmos a palavra de Deus às pessoas, é sermos sal, sermos luz, é isso. É a chegada do homem de Deus, a chegada da mulher de Deus. E aonde o homem de Deus chegar, aonde a mulher de Deus chegar, o mal tem que sair, porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Aonde o nome de Jesus chega, todo joelho deve se dobrar e confessar que só Ele é Senhor. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é base de fé cristã. Aonde chegarmos, somos representantes do reino, embaixadores de Cristo. Ser embaixador de Cristo é ser um representante de Cristo. Ser um cristão é ser um pequeno Cristo, seguidor de Cristo. E seguir a Cristo é viver como Ele viveu e como Ele é. Paulo diz isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, quando ele diz sede meus imitadores, não é para eu imitar a Paulo, mas para eu imitar a Cristo, como Paulo está imitando a Ele. Imitar a Cristo é andar como Cristo, falar como Cristo, se comportar como Cristo e o principal, pensar como Cristo. É a renovação do nosso entendimento. Então, se eu penso como Cristo, eu reajo como Cristo. As minhas atitudes, as minhas ações são como a de Jesus, o Cristo. Então, nesta noite, como você está? Seu coração, sua vida, tu tens representado a Cristo? Aonde tu tens chegado, as pessoas têm visto Jesus através da sua vida? As pessoas veem Jesus através da sua vida no seu dia a dia? As pessoas veem Jesus através da sua vida na sua rede social? No seu Instagram, as pessoas quando olham o seu Instagram, elas veem Jesus? Como assim ver Jesus? A sua vida não é a imagem e semelhança de Cristo? Tu não és templo do Espírito Santo de Deus? Aquele que peca, peca contra, fora do corpo, mas aquele que peca contra o seu corpo. O seu corpo é a sua vida. Quer comais, quer bebais, base. Se você não comer e você beber, você morre. Então quer comais, quer bebais? Fazei para a glória de Deus. Então a minha vida é para a glória de Deus. Eu vivo para Deus. Tudo. É o nega-te a ti mesmo, é tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Eu não posso seguir a Jesus sem cruz. E a cruz é diária. É mortificar o meu eu, a minha carne e meus desejos para seguir a Jesus. Então primeiro é tomar a cruz e depois seguir. Muitos querem seguir e deixar a cruz lá atrás. Então, nós vemos que aconteceu que passando Pedro para outra parte, por que estamos falando isso? A chegada do homem de Deus.
E se tivermos que falar de homem de Deus e mulher de Deus, devemos falar de como ser. É muito fácil falarmos, o homem de Deus chegou tal. O que é um homem de Deus? O que é uma mulher de Deus? É estar na igreja, é vir ao culto, é muito além disso. É muito além disso. E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Nós vemos o próprio Pedro, antes de receber o Espírito Santo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Passou-se minutos, aparta-te de mim, Satanás. O mesmo que acerta erra, se não vigiar. E ele chegou, e nós vemos que um homem de Deus e uma mulher de Deus, para chegar, só chegará através do Espírito Santo de Deus. Senão é o Leandro chegando, senão é a Carolina chegando, a Tamara chegando. As pessoas não querem Leandro, as pessoas não querem Carolina e nem Tamara. As pessoas precisam do que está em nós. As pessoas precisam de unção, de presença de Deus, de Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e transforma o ser humano. O que as pessoas precisam é do Espírito Santo de Deus. Não de mim, eu não posso nada. Nós não podemos nada se não for através do Espírito. Ninguém pode falar de Jesus se não for pelo Espírito. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito. Podemos começar com nossos braços, com nossos achismos, com o nosso querer, com nossa vontade, nosso desejo, nossa força, mas acaba. Chegamos em certo ponto e estagnamos, paramos, porque só quem pode nos levar além é o Espírito, e o Espírito nos leva além de nós mesmos. Mais uma vez, o Espírito leva além de você mesmo. Então, se você quer alguma coisa, se você deseja alguma coisa, você só conseguirá, se for para a glória de Deus, através do Espírito Santo. Isso não quer dizer que não temos responsabilidade em estudar, trabalhar, se dedicar. Se for para você estudar, estude. Se for para você se dedicar, se dedique. Se for para você se apartar de coisas e algo, se aparte. Porque Deus nos ajuda, Deus nos capacita. E milagre é o que nós não podemos fazer. Aquilo que está além de nós é milagre, mas aquilo que é você que tem que fazer, é você que tem que fazer. Ele somente nos capacita, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá força quando as nossas estão acabando. Ele nos renova, e aí conseguimos avançar em Deus, e no final glorificamos o seu nome. Quantos estão entendendo? Então, vamos ver João 3,8. Você pode colocar para mim, querido? João 3,8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando nós temos o novo nascimento, é o que Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito. Aí, como pode o homem nascer de novo? Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, assim nós conseguimos entender que aquele que é nascido do Espírito vai aonde o Espírito sopra. É como um vento, você não vê, mas quando você
menos se depara, você já está sentindo. E assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar a lugares, Ele quer usar a sua vida, a minha vida. E assim nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, ao seu agir. O Espírito Santo tem preparado momentos para que você fale de Jesus? É assim como o diácono citou, eu não vou negar mais, porque é o Espírito Santo tocando. Mas não podemos esquecer que a nossa maior missão e responsabilidade é das portas para fora. As almas estão lá fora. Nós devemos falar de Jesus aqui? Sim, é o ensino da palavra de Deus. É o discipulado, as almas estão chegando e nós estamos aqui como ministros discipulando. Mas o ganhar almas é lá fora. É no dia a dia. São os pregadores das esquinas. São os pregadores do trabalho. São os pregadores dos desconhecidos. É quando nos deparamos e estamos falando com alguém que nunca vimos. E sabemos que Deus está falando através de nós e as pessoas começam a ouvir o Evangelho. É num caixa do mercado, é na rua. Eu adoro o caixa de mercado, porque é o momento que eu estou parado diante da pessoa ali. Minha esposa é testemunha. É cortando o cabelo, é numa padaria, é a mulher de Deus chegando, é o homem de Deus chegando. Esteja sensível, irmão, irmã. Deus quer e vai usar você. Basta estarmos sensíveis ao Espírito e deixarmos que Ele fale. Somos somente a ligação, o instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, seja um instrumento de Deus. Aonde você for, aonde você estiver, seja um instrumento de Deus. O homem de Deus vai chegar, a mulher de Deus vai chegar e vidas serão transformadas. Oh, aleluia, aleluia. Esteja sensível. Renda-se, entregue-se, negue-se. Para Ele encher você, você precisa esvaziar de você mesmo. Não há como Ele habitar com coisas ocupando o seu lugar. É confissão, é dos joelhos dobrados e o coração rendido. Aos pés de Jesus é o lugar da nova aliança. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. E ele achou ali certo homem. Nós vemos o homem de Deus chegando, levado pelo Espírito Santo de Deus. Quando estou entendendo o texto, ele não chegou lá à toa, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e assim deve ser em nossa vida. Deus nos levar a momentos onde não somos nós que programamos, mas é o Senhor que prepara. E ali ele chegou e achou certo homem, chamado Enéas, jazindo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Nós vemos que Pedro chega na cidade e ele encontra um homem chamado Enéas. Pedro encontrou, mas Pedro poderia encontrar e passar direto. Poderia ou não poderia? Mas Pedro parou. Para nós sermos esse instrumento ao qual o Espírito Santo de Deus tem ministrado através do Evangelho, nós devemos
parar. Não tem como sermos testemunhas, não tem como sermos instrumentos, não tem como sermos homens de Deus, mulher de Deus, se a nossa vida está assim. Corre para o trabalho, corre para sei lá onde, vai no mercado, vai no Gomes. Gomes não, agora é ABC, né? Vai no ABC, vai no Carrossel, vai na loteria, paga a conta, chega na casa da empada. Cadê a irmã da casa da empada? Aqui, a irmã da casa da empada. Ela chega atrasada, mas ela chega, glória a Jesus. Ela chega, ela vem correndo. Mas nesse dia a dia, rotina de vida, quantas pessoas estão precisando que nós venhamos parar? E esse parar vem acompanhado de olhar. E esse parar acompanhado de olhar tem que estar preenchido de sensibilizar. É nós nos sensibilizarmos com as pessoas. É o que, se eu não me engano, Filipenses diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E muitas vezes nós queremos falar, não é? Evangelizar falando. Mas muitas vezes vamos evangelizar ouvindo. Muitas pessoas só querem se desabafar. É o botar para fora. E quando nós ouvimos, nós temos também a palavra de Deus. Para aconselhar, para instruir, para corrigir, para animar, para incentivar, para abençoar e ir juntando isso tudo, salvar vidas. Não adianta nada ouvirmos, mas não falarmos da mensagem do Evangelho. Não adianta encorajarmos. Quando eu digo encorajar, não, você vai conseguir, Deus vai te abençoar. Não, irmão. Crente tem que ter versículo, crente tem que ter palavra, crente tem que ter evangelho. E para você ter versículo, para você ter palavra, você ter evangelho, você tem que vir aos cultos, você tem que ser aluno da escola bíblica dominical. E o principal, ser leitor da palavra de Deus na sua casa. Vir aos cultos. Escola dominical, estudo bíblico. E leitura da sua palavra é o conhecimento diário, é o pão diário, é o alimento para a alma. Errais por não conhecer as Escrituras. E como ouvirão se não há quem pregue, mas como vão ouvir se eu não tenho o que dar? Eu posso dar para você, irmão, não sei o seu nome, a irmã que está de óculos olhando para mim. Eu posso dar algo para você que eu não tenho. Eu posso te dar? Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Só posso dar aquilo que eu tenho. É a passagem do bom samaritano. Muitos passando de largo. Vidas caídas, vidas sofrendo, vidas arrebentadas. Vidas indo para o inferno. E nós passando direto. E ali, na passagem do bom samaritano, nós vemos que um parou. Mas antes desses que passaram, passa um sacerdote e passa um levita. O sacerdote é o representante de Deus. O sacerdote é um líder religioso. O levita são aqueles que trabalhavam no templo, trabalham na igreja. Então, líderes de igreja, pessoas que trabalham na igreja, passando direto. Isso representa nós, a igreja em completo hoje. É a igreja passando, se afastando das pessoas que precisam. É nós virmos ao culto com vestes. E devemos ter vestes.
Porque aonde você chega, você identifica as pessoas. E as pessoas vão olhar para você e eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque o que externa é o que está dentro de nós. É quando o profeta passava e a mulher disse: aquele ali é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Mas aquele que para, ele cuida das feridas daquele homem com azeite e vinho. O azeite significa o cuidado. Passando azeite, cuidando. Você tem cuidado das pessoas? Você tem cuidado das pessoas? E quando eu digo pessoas em geral, não estou mais nesse momento me referindo a pessoas de longe, mas pessoas que estão próximos, porque a parábola do bom samaritano significa próximos. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí ele diz: eis que um homem estava caído. Quem é o meu próximo? São todas as pessoas. Mas agora eu me especifico as pessoas próximas a você, que fazem parte do teu dia a dia, da tua vida. Você tem cuidado das pessoas? Como você está agindo com as pessoas? Qual tem sido o teu comportamento? Isso é íntimo de cada um. Isso é para você refletir. Porque muitas vezes falamos: ó, como é que me trata, ó, como é que me trata. E como é que você tem tratado as pessoas? Cuidado. O azeite significa cuidado. Cura também. O azeite é remédio. Mas o azeite também significa unção de Deus, presença de Deus. Então, através da presença de Deus na minha vida e na sua vida, pessoas serão cuidadas, pessoas serão curadas, pessoas serão cuidadas, pessoas serão curadas. Mais uma vez, pessoas serão cuidadas, pessoas serão curadas. Através da nossa vida nós vamos levar o remédio que é unção, e unção é presença de Deus, unção é poder de Deus, para cuidar de pessoas, para curar pessoas, quer seja de qualquer tipo de feridas na alma ou físicas. Eu creio. Unção, azeite, cuidado, cura. O vinho é o antisséptico. Isso aqui é histórico, irmãos. Realmente o azeite era remédio e o vinho antisséptico. É como nós fazemos hoje: pega álcool para lavar a ferida, não é? Álcool a 70, né? Como é que é? Álcool 70 para curar, ali para antisséptico. Na época era o vinho. E se é para antisséptico, é para tirar bactérias. E se bactéria está associado a sujeira. E o vinho, todos nós sabemos, domingo terá Santa Ceia. É o sangue de Cristo. É o sangue que tira todo o pecado, toda a sujeira. Então nesta noite a unção, ela nos cura. A unção cuida de nós, é a presença de Deus em nós. Mas o sangue de Jesus que nos liberta, o sangue de Jesus que nos purifica, o sangue de Jesus que nos santifica. Sede santos como Ele é santo. Vida em santidade. A nossa igreja tem o lema: santidade como estilo de vida. Que as pessoas olhem para a igreja metodista wesleyana da Biquinha e vejam santidade em nós, vejam Cristo em nós, vejam cuidado em nós, vejam cura em nós, vejam libertação através de nós, vejam em nós e através de nós, a cura, o cuidado em nós, mas a libertação através de nós. Porque só Cristo pode libertar. E Ele liberta
através da pregação do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos estão entendendo? Azeite, cuidado, vinho antisséptico. E o vinho também é alegria e vida. O Senhor Jesus, Ele nos dá a vida e a verdadeira alegria. E nós vemos que Ele também causa alegria em nós. É quando nós vemos em Lucas 10, os 70 discípulos evangelizando e retornando ao Senhor Jesus após o envio, e o texto diz que eles voltaram alegres, porque nós vemos os feitos de Jesus em nós. Tu tens se alegrado com Jesus? Jesus tem alegrado teu coração? Jesus tem trago vida à sua vida? Porque a nossa vida é para ser vivida, e vida com qualidade de vida. Porque jamais vi o justo mendigar o pão, e qualidade de vida não é ter carro, não é ter casa própria, mas é ter alegria na alma e saber que eu e você vamos morar no céu. Essa é a verdadeira alegria, é o Espírito Santo de nós, e o Espírito Santo é o Espírito de alegria. Então crente pode estar passando por prova, pode estar passando por luta, mas o crente não está com a cara emburrada, o crente não está de cabeça baixa, o crente também não tem que ser petulante, arrogante, mas é o que? A vida em nós, a alegria em nós, porque a paz e o amor que excede todo entendimento, e conseguimos passar em momentos difíceis e em bons momentos em paz. Eis que vou, mas deixo-vos a minha paz vos dou. Rei manchoregai, a minha paz vos dou. Receba a paz do Senhor Jesus nessa noite. Receba a paz do Senhor Jesus nessa noite. Receba, saia daqui em paz. Você que está cansado, sobrecarregado, aflito, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. Muitas vezes cansamos, sobrecarregados, aflitos, angustiados, ansiosos. Mas despedaça todo o jugo do inimigo. A unção do Espírito Santo de Deus quer cuidar e cura. Despedaça todo o jugo do inimigo que tenta parar a nossa vida, nos aprisionar, mas o Senhor nos liberta, e verdadeiramente sereis livres, através do nome de Jesus, que despedaça todo o jugo. A unção que despedaça todo o jugo é cuidado e cura. O Senhor cuida e cura as suas ovelhas, no seu rebanho, no seu aprisco há remédio. Aos olhos do Senhor, que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, e as suas ovelhas conhecem o seu bom pastor e a voz. O bode, ele é acionado pelo barulho, mas as ovelhas não, são calmas e mansas e somente se movem através da voz do pastor, porque conhecem a voz do seu pastor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Asrei manchorebas. Aquiodegai. Apacenta a nossa alma, Espírito Santo de Deus. Apacenta, Senhor, as tuas ovelhas. Apacenta, Senhor, as tuas ovelhas. Cuida, sara, passa, Senhor. Conheces cada uma pelo nome. Conhece o coração. Sondamente, esquadrinha os passos.
nessa noite. Apresente as suas verdades, abra o teu coração. Fale com o teu Senhor. É o teu momento. Você está na casa de Deus, e aonde nós estamos, Ele está presente, pronto para nos receber. Abençoa, Jesus. Sara, liberta, transforma. Oh, aleluia. Oh, Rabaxara mandara labás. Amado da minha alma, Deus conosco, Emanuel. Eis que estou convosco para todo sempre. Ah, Senhor. Xaramandaralá. Renova, Senhor, renova. Renova, Espírito Santo. Tira as escamas, tira as escamas, tira as escamas. Queremos ver além, queremos ir além. Como um vaso em tuas mãos, Senhor. Espírito de Deus. Instrumentos lapidados pelo Evangelho. E aquele homem estava há 8 anos. O presbítero Fabiano só me deu mais 5 minutos. E disse-lhe Pedro: Enéas, 8 anos numa cama, 8 anos de sofrimento, 8 anos de medo, sofrimento, medo, muitas vezes até desespero. Como às vezes nos deparamos assim, pensativos, coisas que remoem nossa mente, nos consomem, são os medos. Medos acompanhados de responsabilidades, medos acompanhados de anseios. Queremos. E muitas vezes não estamos preparados e isso nos causa medo. Esperar por algo é uma coisa, ser ansioso é outra. A ansiedade consome. O esperar é paciência, é louvável a Deus. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse não ser ansioso não quer dizer que não sejamos responsáveis. Quantos estão entendendo? São pequenos detalhes na mensagem, irmãos. São respostas sendo dadas aqui. O homem, 8 anos naquela situação, parado, paralítico, é uma vida parada, uma vida que não progride, é a mesma coisa, não muda, está parado, está parada. Deus nos deu a vida e é dom dele para vivermos. Não para uma vida parada. Mas nessa noite o Evangelho chegou. Boas novas. Isso significa que boas notícias chegarão. Boas notícias chegarão. Nós somos anunciadores das boas novas. Boas notícias chegarão. Mudança. Transformação. Mas não se esqueça, mudança é um ato de coragem.
Mudança é um ato de coragem. Para que muitas coisas venham mudar, a nossa vida tem que estar acompanhada de coragem para enfrentarmos. E nós vemos que Pedro chega, o homem de Deus chega, a mulher de Deus chega, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou.